Olá, vamos dar início à nossa apresentação de seminário pela Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia, que tem como tema Técnica de Identificação de Carboidratos na disciplina de Bioquímica, ministrada pelo professor Dr. Humberto Crisafulli, e os discentes são Andrei Nascimento da Silva, Jarson Souza, Emily Joana Santos da Cruz, Larissa Lopes dos Santos e Charleane Souza da Silva. Carboidrato é um composto formado basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, por isso quimicamente recebe o nome de hidrato de carbono, e trata-se de abundantes biomoléculas da natureza, também chamados de glicídios ou açúcares, que compreendem desde o açúcar que utilizamos para adoçar até a celulose presente nas células vegetais. Por isso, os carboidratos são encontrados principalmente nos vegetais, já que são um dos produtos da fotossíntese. Entretanto, produtos de origem animal podem conter carboidratos, como o leite, que possui o açúcar lactose. Também vale ressaltar que existem dois tipos de carboidratos, os simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples e complexos diferem-se na sua estrutura e, por isso, são absorvidos de maneiras distintas pelo organismo. Os carboidratos simples, formados por um ou dois açúcares, geralmente são digeridos rapidamente, enquanto que os complexos levam mais tempo. Os carboidratos simples estão presentes em alimentos classificados como os processados, que não têm vitaminas ou minerais e as fibras, por isso são chamados de calorias vazias, e podem acarretar aumento de peso. São eles bolos, doces, refrigerantes, sorvetes e batata frita. Os carboidratos complexos possuem mais de 3 açúcares e são ricos em amidos, como feijão, lentilha, batata, milho e cereais. Mapa mental, onde vamos usar para entender um pouco mais sobre os carboidratos e sua fórmula geral. É a principal fonte de energia das células. A ingestão diária recomendada de carboidratos é de 50% a 60% do seu valor calórico total e são classificados como monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos não podem ser hidrolisados em compostos mais simples, exemplos como frutose, ribose e galactose. Os disacarídeos, compostos por 2 monossacarídeos, exemplos maltose, glicose mais glicose e galactose, que é glicose mais galactose. Oligosacarídeos, poucos monossacarídeos, 2 a 10. É o mesmo exemplo dos disacarídeos, que é maltose, glicose mais glicose e lactose, que é glicose mais galactose. E os polissacarídeos, que são polímeros compostos por centenas a milhares de monossacarídeos. Exemplos, amido, glicogênio e celulise. Todos os produtos, a sua fórmula geral, que é carboidrato, hidrogênio e oxigênio, e todos os produtos de origem vegetal possuem carboidratos, mas o mel é um carboidrato de origem animal. Os seres humanos obtêm energia através da alimentação. Quando ingerido, o carboidrato é degradado por enzimas específicas em unidades menores de açúcares, até que se produza a glicose. Essa energia liberada é utilizada, por exemplo, pelo nosso sistema nervoso, sendo o cérebro o principal consumidor. A energia dos neurônios é proveniente quase que exclusivamente da glicose. Os carboidratos possuem uma grande importância biológica. Eles têm como principal função o fornecimento de energia para que nós possamos respirar, pensar, caminhar e correr. É a fonte de energia principal do nosso organismo, tendo como sua importância para a nutrição das células do sistema nervoso, a preservação das proteínas e a proteção contra corpos cetônicos. Isso mesmo, os carboidratos nada mais são do que uma fonte de energia para o nosso corpo.
Os carboidratos, além de serem vastamente utilizados na indústria de alimentos, podem representar um enorme salto no campo energético do país, sendo ainda extremamente úteis na indústria de plásticos, farmacêutica e de cosméticos. Atualmente, os carboidratos são utilizados principalmente como fonte de produção de energia e também são insumos muito importantes para a fabricação de produtos da química fina. Na introdução, já vimos o que são os carboidratos. Agora, vamos falar sobre as técnicas de identificação de carboidratos, onde temos como as principais técnicas, que são as técnicas de Feeling, teste de Benedict, reação de Molich, reação de Bial e reação de Tollens. E tem a reação de Selinoff. Para realizar uma análise de carboidrato, deve-se ter solução livre de interferentes. E os principais interferentes são os pigmentos solúveis, as substâncias opticamente ativas, os fenóis, lipídios e as proteínas. Os carboidratos, eles podem ser divididos em açúcares redutores e não redutores. E seu reconhecimento pode ser feito pelos testes de Feeling, Benedict ou Tollens. Aldoses e cetoses não podem ser diferenciadas por teste, pois em meio básico uma cetose se converte em aldose. Também existem muitas reações coloridas associadas com os carboidratos. E algumas reações são específicas e permitindo diferenciar um único carboidrato. E outras reações são gerais e dão positivas para um grupo de carboidrato. A associação de testes específicos e gerais permite diferenciar um grande número de carboidrato, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Toda manipulação laboratorial, seja ela automatizada ou não, é chamada de técnica, ou seja, a solução de Feeling é um teste químico usado para diferenciar carboidratos solúveis em água de cetonas, sendo também um teste para monossacarídeos. Bom, esse teste foi desenvolvido no ano de 1849 pelo químico alemão Hermann von Feeling. Essa solução é preparada em laboratório e é composta inicialmente por duas soluções separadas, solução A e solução B. A solução A é composta por uma solução aquosa de sulfato de cobre, enquanto a solução B é uma solução aquosa incolor de tartarato de sódio e potássio, também conhecida como sal de Rochelle, e uma base forte, normalmente hidróxido de sódio. Estas quantidades das duas soluções são adicionadas para originar uma solução final, que possui coloração azul escura. Nesta solução final, os ânions tartarato quelatam os íons de solução A, que dão origem ao complexo de bistartarato cuprato. Os ânions tartarato ligam-se aos cátions de cobre e pedem a formação de hidróxido de cobre através da reação entre sulfato de cobre e hidróxido de sódio, presentes na solução. Estes testes são usados para determinar se um composto com o grupo funcional carbonilo se trata de um aldeído ou de uma cetona. Eles são compostos adicionada a uma solução de Feeling e a mistura é aquecida. Essas duas soluções, ou seja, os aldeídos oxidados dão um resultado positivo, mas as cetonas não são oxidadas. O bistartato cuprato oxida o aldeído e o íon carboxilato.
Durante este processo, os cátions do complexo são reduzidos a cátions de cobre, que precipitam sobre a formação do óxido de cobre, ou seja, um sal insolúvel em água com coloração vermelha, indicando um resultado positivo. O resultado negativo corresponde à ausência do precipitato vermelho. No entanto, o teste de Fehling não pode ser realizado com aldeídos aromáticos. Neste caso, utiliza-se o teste de Towns. O teste de Fehling pode ser usado como teste genérico para a presença de monossacarídeos. Este dá um resultado positivo, tanto para aldoses, devido ao grupo aldeído oxidável, como para cetoses, que convertem para aldoses pela base do reagente. O teste de Fehling pode ser usado para monitorar a glucose na urina como teste para diabetes, que também é usado na degradação do amido para a obtenção de xarope de glucose e maltodextrinas, como forma de medição das quantidades de açúcares redutores para determinar o valor equivalente da dextrose, do amido. O ácido fórmico também dá falsos positivos no teste de Fehling, tal como se sucede no teste de Towns e no teste de Benedict, uma vez que ele se oxida completamente o dióxido de carbono na água. Agora vamos falar um pouco sobre o que é o teste de Benedict. O teste de Benedict é uma modificação do teste de Fehling. Ele é usado para detectar uma presença de açúcares redutores e tartarado é substituído pelo citrato, gerando um complexo mais estável e permitindo o armazenamento sem deteriorizações. Podemos definir que o teste de Benedict é uma solução de citrato de sódio, de carbono de sódio e sulfato de cobre, que muda de azul para o amarelo ou vermelho na presença de açúcares redutores como a glicose. Também chamado de reagente de Benedict, em bioquímica, uma solução química utilizada para detectar uma presença de glicose e outros açúcares redutores. O medicamento é usado para testar a urina de diabéticos. A origem do teste de Benedict é de origem pelo químico americano Stanley Benedict, que dedicou a sua vida química entre 1884 a 1936. Mas o que é o reagente de Benedict? O reagente de Benedict é uma solução de sulfato de cobre, carbono de sódio e citrato de sódio em água. É usado para detectar a presença de certos tipos de carboidratos conhecidos como açúcares redutores. Estas substâncias podem ser substituídas em reações químicas e em que se dão elétrons para outros compostos, o que resulta na produção de novas substâncias. E eles reagem desta maneira, como reagente de Benedict para produzir um composto insolúvel de cor avermelhada. A glicose e a frutose produzem uma reação positiva, mas a sacarose, açúcar de mesa, não. O reagente é usado no teste de alimentos e para detectar a glicose na urina, que pode ser um sinal de diabetes. E como ele funciona? Então, os açúcares redutores reagem como o sulfato de cobre em reagente de Benedict, reduzindo ao óxido de cobre um composto insolúvel de cor avermelhada que formam precipitados. O carbono de sódio é necessário para tornar a solução alcalina, o que é essencial para que alguns tipos de carboidratos reajam, enquanto o citrato de sódio evita que o sulfato de cobre reaja com o álcali. A solução de cor azul devido ao sulfato de cobre. O teste é essencial e qualitativo, ou seja, ele é usado simplesmente para verificar se um açúcar redutor está presente ou não para determinar a quantidade. No entanto, ele pode ser usado como um teste quantitativo bruto, na medida em que a cor esverdeada indica apenas um pouco de açúcar redutor, amarelo um pouco mais e vermelho muito. Um outro reagente conhecido como solução quantitativa de Benedict pode ser usado para determinar com muita precisão a quantidade de açúcares redutores que está presente numa amostra.
é semelhante ao reagente normal, mas contém 2 produtos químicos adicionais. Nesta solução, um resultado positivo é indicado por um precipitado branco e perda de algumas das cores azuis iniciais. A intensidade da cor indica a quantidade de açúcares redutores na amostra e pode ser medido usando um dispositivo chamado o colorímetro. Ele pode ser usado em testes de alimentos, onde os alimentos podem ser testados para reduzir os açúcares por trituração ou moagem de uma pequena quantidade e adicionando ao reagente de Benedict em um tubo de ensaio, depois aquecido por vários minutos. A cor da solução resultante indica se algum desses compostos está presente e dá uma ideia aproximada de quanto. Este teste irá detectar açúcares comumente presentes nos alimentos, como a glicose, frutose, maltase e lactose. No entanto, não detectou sacarose, que é um tipo de mais comumente adicionado aos alimentos processados. A sacarose é a ebulição com o ácido clorídrico diluído e irá dividi-la em glicose e frutose, que pode ser detectada. O reagente de Benedict é inicialmente azul, mas se tornará amarelo, verde ou vermelho, dependendo da quantidade de açúcares redutores detectados. E o seu uso na medicina é a presença da glicose na urina, pode ser inicial um sinal de diabetes. Testar uma amostra, então usamos uma amostra de urina como reagente de Benedict, e uma maneira simples de verificar a presença de glicose em pessoas suspeitas de terem esta doença. No entanto, não é um teste definitivo, pois os outros açúcares redutores produzirão a mesma reação. Se a urina for positiva, outros testes terão que ser realizados para confirmar a condição. As mulheres grávidas também podem ser testadas desta forma em intervalos regulares para detectar diabetes gestacional, que pode aparecer durante a gravidez em muitas mulheres sem histórico prévio da doença. É importante ressaltar que o teste de reagente de Benedict, que pode ser usado para testar a presença de glicose na urina, mas esse teste não é recomendado ou usado para diagnóstico de diabetes mellitus. E para finalizarmos, vamos para a nossa última técnica de identificação de carboidratos, chamada teste de Mullins. O teste de Mullins é um teste geral para carboidratos, desenvolvido pelo botânico austríaco Hans Mullins, em 1856. E para que esse teste serve? Qual o objetivo? O teste de Mullins serve para diferenciar os carboidratos que apresentam estruturas com 5 ou mais átomos de carbono, ou seja, pentose e hexose, dos carboidratos com estruturas com menor número de átomos de carbono, por exemplo, tretoses e trioses. Qual o princípio desse teste? Esse teste é baseado que os carboidratos, quando reagem com ácido sulfúrico concentrado ou ácido clorídrico concentrado, são desidratados para formar fúrfura e seus derivados. Bom, nesta reação, o grupo H do açúcar é removido na forma de água e o fúrfura é formado, que é a reação do topo. A partir do açúcar pentose e o hidroximetilfurfural é formado reação de fundo, a partir do açúcar hexose, sendo o furfural derivada da desidratação de pentose e pentanose, enquanto o hidroximetilfurfural é produzido a partir de hexose e hexossanas, e olisacarídeos e polissacarídeos são hidrolisados para produzir seus monômeros repetidos pelo ácido. Portanto, a reação de teste de Mullins ela se baseia na desidratação do carboidrato pelo ácido sulfúrico concentrado. Esse teste funciona em todos os tipos de carboidratos, sendo que os monossacarídeos dão um teste positivo rápido e os olissacarídeos e polissacarídeos reagem de uma forma mais lenta. Além disso, esse teste também detecta outros compostos, além de carboidratos, ou seja, glicoproteínas. Um resultado negativo indica a ausência de carboidratos e, se ocorrer um aparecimento de uma cor esverdeada durante o teste, desconsidere. Por fim, esse é o nosso trabalho sobre técnicas de identificação de carboidratos. Uma boa tarde, boa noite e fique com Deus.